Cabelo crescendo, mistério aumentando. Parte 1. A origem de Okiku. Tudo começou no Japão, no início do século XX. Em 1918, um jovem chamado Eikichi Suzuki estava visitando Sapporo, na ilha de Hokkaido, quando viu uma boneca em uma loja de antiguidades. Ela era delicada. Vestia um kimono tradicional. Tinha cabelos pretos longos, olhos escuros de vidro. E uma expressão quase viva. Eikichi comprou a boneca para presentear sua irmã mais nova, Okiku, de apenas 2 anos. A menina ficou encantada. A partir daquele dia, Okiku e a boneca se tornaram inseparáveis. Dormiam juntas. Brincavam o tempo todo. E, segundo relatos da própria família, a criança chegou até a falar com a boneca como se ela fosse real. Como se ela respondesse. Mas então, algo terrível aconteceu. Okiku adoeceu. Uma febre súbita. Seus pais tentaram de tudo. Mas em poucos dias, a menina morreu, deixando todos devastados. A dor da perda foi tão intensa que a família decidiu guardar a boneca em um altar. Ela agora era o símbolo da presença eterna de Okiku dentro de casa. Foi aí que o inexplicável começou. Poucas semanas após a morte da menina, os pais notaram algo estranho. Os cabelos da boneca haviam crescido. Sim, crescido. No início, pensaram que era imaginação. Mas os fios continuavam aumentando, semana após semana. A boneca havia sido entregue com cabelos na altura do ombro. Agora, já estavam tocando sua cintura. Tentaram cortar, mas os cabelos voltavam a crescer. E não era só isso. Às vezes, a boneca mudava de posição. O kimono amanhecia amassado, como se alguém tivesse mexido nela durante a noite. Alguns membros da família diziam ouvir sussurros. Outros juravam ter visto seus olhos se moverem. Com o passar dos anos, o medo cresceu. Mas ninguém teve coragem de se livrar da boneca. Até que, durante a Segunda Guerra Mundial, a família foi obrigada a se mudar. E decidiram entregar a boneca ao templo budista Manenji, em Iwamizawa. Eles explicaram ao monge local tudo o que havia acontecido. E pediram que cuidassem de Okiku. O monge, relutante, aceitou. Desde então, a boneca permanece guardada no templo. Mas os fenômenos nunca pararam. E esse foi apenas o começo. Cabelo crescendo, alma presente. Parte 2. O templo e o crescimento dos cabelos. No templo budista Manenji, em Iwamizawa, a boneca Okiku foi colocada em um santuário especial. Ela estava lá, sentada em posição tradicional japonesa, com o kimono antigo e os olhos de vidro fixos no vazio. Os monges pensaram que, com rituais e orações, os estranhos acontecimentos cessariam. Mas foi exatamente o contrário. Logo nos primeiros meses, o cabelo da boneca começou a crescer de novo. Dessa vez, mais rápido. Os monges, assustados, decidiram fazer um teste. Cortaram cuidadosamente uma mecha dos fios. E a guardaram em um envelope lacrado. 2 semanas depois, abriram o envelope. E encontraram cabelos novos. A boneca estava regenerando os fios. Mas o pior ainda estava por vir. Traço. Sussurros à noite. Alguns monges começaram a ouvir barulhos durante a madrugada. Passos leves. Sons de risos infantis. E até mesmo palavras em voz baixa. Otozan. Papai. Okazan. Mamãe. Diziam que a voz era suave. Mas também carregavam uma tristeza profunda. Outros monges relataram ter tido pesadelos. Sonhos nos quais a boneca os encarava. E, em alguns casos, chorava. Sim, chorava. E segundo um dos monges, que relatou o episódio ao jornal local, ele viu claramente uma lágrima escorrer do olho da boneca. Mas o que o deixou em choque foi o que viu depois. A lágrima era vermelha. Traço. Chorando sangue. No final da década de 60, começaram a circular rumores de que a boneca chorava sangue. Visitantes do templo afirmavam ter visto pequenas manchas em seus olhos. Outros diziam que o kimono da boneca estava úmido, como se alguém tivesse limpado lágrimas. Nenhum monge confirmou oficialmente. Mas também, ninguém negou. Eles apenas disseram: Okiku é uma alma que permanece. Não nos cabe expulsá-la, mas respeitá-la. Desde então, o templo passou a restringir as visitas. A boneca só pode ser vista por trás de um vidro. E é proibido fotografá-la diretamente. Mesmo assim, há vídeos e imagens vazadas na internet. Neles, é possível ver claramente os cabelos da boneca crescendo. E os olhos parecendo acompanhar a câmera. Traço.
Mas a história de Okiku ainda guarda um último detalhe arrepiante. Um detalhe que poucas pessoas sabem. E que envolve testes científicos, fios de cabelo humano. E uma possível comprovação do impossível. Mistério da boneca Okiku. 3. Os exames científicos. Nos anos 70, um grupo de cientistas de Tóquio foi até o templo Manenji. Eles estavam determinados a desvendar o mistério da boneca Okiku. Com a autorização dos monges, recolheram amostras de seus cabelos. E as enviaram para análise em laboratório. O resultado foi imediato. E assustador. Os fios analisados eram compatíveis com cabelo humano. Mas especificamente, cabelos de uma criança entre 7 e 10 anos de idade. Exatamente a idade que a pequena menina teria, se ainda estivesse viva. O laudo foi divulgado anonimamente por um dos envolvidos. E desde então, o mistério da boneca ganhou ainda mais força. Traço. Movimentos sutis. Além do crescimento do cabelo, há relatos de que a boneca se move de forma imperceptível. Visitantes que já estiveram no templo afirmam que, ao entrar na sala, os olhos de Okiku estão voltados para a frente. Mas ao sair, eles parecem ter mudado de direção. Outros dizem que, ao olhar com atenção, percebem a boca da boneca um pouco aberta. E, no dia seguinte, fechada. Mas nada é registrado diretamente. As câmeras de segurança, quando instaladas, sempre apresentam falhas. Ou simplesmente não gravam nada de incomum. Como se algo impedisse. Traço. O ritual anual. Todos os anos, no mês de agosto, os monges do templo realizam uma cerimônia especial. É o ritual de apaziguamento da alma de Okiku. Eles acendem incensos, recitam sutras budistas e limpam cuidadosamente a boneca. O momento mais esperado e temido é o corte do cabelo. Sim, ainda hoje, os fios continuam crescendo. E todos os anos são cortados, respeitando um antigo costume japonês de purificação. Os cabelos cortados são queimados, e as cinzas lançadas no rio mais próximo. Os monges acreditam que, enquanto fizerem esse ritual, a alma da menina permanecerá calma. E a boneca ficará em paz. Mas muitos se perguntam: o que aconteceria se esse ritual fosse interrompido? Traço. Um aviso final. Há um aviso escrito em uma placa próxima ao vidro onde Okiku está. Maior que não toque, não fotografe, não desafie. Porque quem já desafiou, diz ter levado algo com ele. Algo que não se vê, mas se sente. Algo que nunca mais o deixou dormir em paz. O mistério de Okiku. 5. O que torna Okiku tão perturbadora? O que faz uma simples boneca causar tanto medo? Talvez não seja o rosto pálido, nem os cabelos que crescem sozinhos, mas o sentimento que ela desperta. Um tipo de silêncio que pesa no ar. Uma presença que não pode ser vista, mas é sentida sempre que alguém se aproxima de sua vitrine. Monges do templo Manenji dizem que quem olha nos olhos de Okiku sente algo diferente, como se a boneca estivesse lendo os pensamentos ou esperando algo. Alguns dizem que ela está triste, outros que está com raiva. E há quem acredite que ela está à procura da menina que foi, ou de alguém, para levá-la de volta para casa. Traço. Religião, folclore, ou algo a mais? No Japão, o respeito aos objetos é milenar. Acredita-se que coisas muito queridas, especialmente bonecas, podem guardar a essência de quem as amou. E quando essas coisas são abandonadas ou esquecidas, elas sentem. No caso de Okiku, a ligação emocional entre a boneca e a criança foi tão profunda que a alma da menina pode ter permanecido ali. Ou talvez algo muito mais antigo esteja se manifestando. Algo que apenas se aproveitou do corpo da boneca. Algo que ainda está esperando. Traço. Você teria coragem? Hoje, visitantes do templo ainda podem ver Okiku. Ela está protegida por uma redoma de vidro, vestida com o mesmo kimono do início do século. Seus cabelos, agora quase na altura da cintura, são cortados com frequência, mas sempre voltam a crescer. Não é permitido tirar fotos, nem se aproximar demais. Alguns vão por curiosidade, outros, por desafio. Mas muitos saem de lá em silêncio, sem conseguir explicar o que sentiram. Traço. E você? Se tivesse a chance de ficar frente a frente com Okiku, olhá-la nos olhos, saber que há mais de 100 anos ela permanece viva de algum modo, você teria coragem? Ou preferiria manter a distância de uma boneca
que não deveria mais estar entre nós. Desafios do Templo Assombrado. 4. O turista que zombou. Em 1998, um turista norte-americano visitou o Templo Manenji. Ele riu da história da boneca. Disse em voz alta que tudo era superstição. E, desrespeitando os avisos, tirou várias fotos com flash, apontando a câmera diretamente para o rosto de Okeku. Antes de ir embora, fez algo ainda mais ousado. Deixou um bilhete na vitrine da boneca com os dizeres: maior que se você é real, me siga. Vamos ver do que é capaz. 3 dias depois, o homem ligou para o templo, apavorado. Disse que desde que voltou para o hotel, não conseguia dormir. Ouvia sussurros em japonês, mesmo estando sozinho. Na terceira noite, sonhou com uma menina de kimono, de pé ao lado da cama. Ela o observava, com os olhos negros e sem brilho. Ele acordou gritando. Mas o mais assustador foi perceber que o bilhete que deixara na vitrine estava sobre o travesseiro, mesmo ele tendo partido do Japão. Tentaram levá-lo embora. Houve também o caso de uma equipe de televisão japonesa, em 2007. Eles queriam levar o Kiku para um programa especial de Halloween. Fizeram vários pedidos formais. Ofereceram doações em troca. O templo recusou. Mas a produção decidiu filmar a recusa dos monges. Chegaram sem avisar. E gravaram imagens da boneca, sem permissão. Na mesma noite, um dos operadores de câmeras sofreu um acidente. Perdeu o controle do carro. E sobreviveu com ferimentos leves. Mas sua câmera, com as imagens de Okeku, foi completamente destruída. Curiosamente, todas as outras imagens gravadas naquele dia continuaram intactas. A produção nunca mais voltou ao templo. E hoje, não se fala publicamente no assunto. Visitantes arrependidos. Vários relatos de visitantes falam de arrependimento. Pessoas que não respeitaram o ambiente sagrado. E depois alegam ter sido seguidas por sonhos repetitivos, fluidos inexplicáveis, e uma sensação constante de estar sendo observadas. Alguns relatam que, dias depois da visita, encontraram longos fios de cabelo sobre a cama, ou no chão do banheiro. Mesmo morando a quilômetros do templo. Mesmo morando sozinhos. A pergunta que não cala. Com o passar dos anos, surgiram explicações racionais. Alguns dizem que o cabelo é trocado pelos monges. Outros que o ambiente úmido do templo faz parecer que ele cresce. Mas nada foi provado. E, até hoje, a boneca continua ali. Com seus cabelos crescendo. Seus olhos penetrantes. E sua presença inquietante. A cada visitante, uma nova sensação. Um novo arrepio.